Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para mais uma live, né? Estamos aqui no Ache Aqui Chapada, onde você recebe aí as notícias quentinhas, notícias seguras. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante e um tema que vem assustando nós enquanto pais e o cidadão em geral, profissionais também da área da educação. E hoje a gente vai tratar de um assunto aqui muito importante, a gente vai abordar ele aqui. Temos aqui dois convidados especiais que vai abordar, que são pessoas aí que é melhor do que o cidadão que não tem tanto conhecimento aí em relação ao assunto, porque recebe várias orientações, vários fakes, chegam muitas notícias que não são seguras, de fontes seguras até nós. E isso assombra muitos, tanto alunos, quanto pais, quanto profissionais. E isso vem gerando um grande transtorno na nossa sociedade. E hoje a gente trouxe aqui o Sargento Roberto e trouxemos aqui a psicóloga Daniela. Hoje a gente vai abordar esse tema aí, que é saúde mental e física nas escolas. Boa noite, Sargento Roberto. Boa noite, Diana. Muito bem-vindo. Boa noite, Daniela. Muito bem-vinda aqui no nosso podcast. E hoje a gente vai começar aqui pelo lado da segurança. A gente sabe que é impossível a gente imaginar que a gente pode ter um país aí sem ordem, sem ter esse suporte, esse apoio aí da segurança. E hoje, devido a esses acontecimentos, esses atentados que está tendo nas escolas, a gente sabe, e o cidadão ele acabou que conscientizando do quanto que é importante ter essa segurança na escola, do quanto é importante ter a ordem, que seja no município, na comunidade, no estado, no país, enfim. Qual a sua opinião sobre o que vem acontecendo? Como nós, enquanto pais, enquanto cidadão, como a gente deve ver esses acontecimentos, como a gente deve agir dentre esses acontecimentos? Sobre essas notícias também que chegam através de grupos, como nós, enquanto cidadão, a gente deve agir, pais, alunos, qual a orientação? William, boa noite mais uma vez, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Instagram. Primeiramente eu quero falar que segurança pública não se faz sozinho, né? Segurança pública hoje se faz juntamente com a população, com a sociedade, com a comunidade em geral. E nesse momento atual que nós estamos vivendo, é o momento da gente estar unindo forças, tanto com a segurança como com a sociedade em todo, para ir contra esse pessoal que tenta colocar o caos na população, colocar o medo, colocar o pânico na população. É o que está acontecendo agora, né? Vamos falar particularmente aqui de Chapada Gaúcha. Aqui, graças a Deus, não tivemos nenhum incidente desse tipo, né, como tivemos em outras cidades próximas aqui a nós. Realmente teve boatos, alguma coisa assim, em alguns grupos, né? Eu até sugeri em todos os grupos que eu estava, quando o pessoal começava a publicar alguma coisa, porque o que mais você via nos grupos nesse início, até mesmo Instagram, TikTok, Facebook, eram várias pessoas querendo se autopromover dentro daquele grupo da mídia, né, querendo ganhar seguidores, ganhar likes e tudo mais, para se autopromoverem. Através de algo doloroso. Algo doloroso, algo criando pânico na população, né? Tem todo tipo de histórias que a gente pode ver. Algumas alegam que é coisa satânica, que tinha que morrer 1000 crianças para a pessoa ganhar um jogo, ou então era oriundo de um jogo de computador. Outros falavam que eram pessoas ligadas a cultos satânicos, outros falavam que eram ligados a grupos neonazistas. Tem vários prolongamentos na internet falando a origem disso aí, de onde que ia acontecer o mal.
Mas o pessoal, ao invés de ajudar a população, não, estava provocando o quê? Mais e mais e mais terror. E a gente aqui sempre falando, não gente, não vamos espalhar, não vamos colocar isso na mídia. Se você recebeu no seu grupo do WhatsApp alguma coisa, a pessoa falando, ó, vai acontecer isso, não sei o quê, não publica para ninguém. Pega aquilo que você ficou sabendo no seu grupo do WhatsApp e manda para quem? Manda para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Né? Hoje nós temos um setor de inteligência em Unai que foi criado praticamente para isso, para estar filtrando todas essas mensagens. É lógico que nós também não podemos fechar os olhos e falar, não, tal publicação é fake, não vamos dar importância. Pelo contrário, todas têm que ser filtradas para ver a veracidade. Ver a veracidade, né? Não significa que, não, o cara falou ali que ele vai matar 100 crianças, não, isso é fake. Não, peraí, vamos investigar. Para isso nós temos o setor de inteligência que está trabalhando juntamente com a Polícia Militar, né? Trabalhando juntamente com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Né? São todos órgãos interligados, né? Na busca da paz social, né? Que é tentar erradicar de uma vez esse mal que está tentando dominar a sociedade. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar ainda mais acontecer com nossas crianças, com nossos filhos. Por isso que uma das coisas que nós fizemos foi o quê? A PM, quando ficou sabendo desse anúncio de massacres que iam ter nas escolas e tudo mais, de acordo com que ia ser dia 20, inclusive a data de hoje, né, que era o aniversário do massacre lá em... Eu realmente vi, né, algo relacionado ao dia 20. Que era o aniversário do massacre que teve nos Estados Unidos em 1999, né, que na época matou 12 alunos, um professor, e foi um massacre terrível, teve bomba que o pessoal, esses alunos colocaram lá e trocaram um tiro com a polícia, enfim, foi uma situação de guerra na época, e que depois eles vieram a suicidar. Né? E também, o dia 20 de abril, é aniversário do Hitler. Né? Aí eles associam também, associam isso, né, ao massacre e tudo mais. E por isso estava essa onda. E a PM, logo quando ficou sabendo disso, criou o que? Um estatuto, né? Desde o dia 10 de abril, foi a Operação Proteção Escolar. Né, que foi em todos os municípios que a Polícia Militar está presente, em todos os municípios de Minas Gerais. São 853 municípios, a PM está presente em todos eles. Né, em todos eles, a partir do dia 10, nós começamos a fazer operações nas escolas, tanto escola estadual, municipal ou creche. Né, todas elas. É lógico que uma cidade pequena, igual Chapada Gaúcha, o efetivo nosso é pequeno, não dá para você estar atendendo todas as escolas ao mesmo tempo, né? Principalmente a zona rural, que são várias escolas na zona rural, a extensão na zona rural nossa também é grande. Igual se você pegar, por exemplo, uma escola no Rio dos Bois e uma escola no Retiro Velho, olha só a diferença. Como é que você vai, faz um policiamento lá, depois sai de lá e vai para o Retiro Velho? Né? Sem contar com questão de estrada de terra, tudo, não, infelizmente não tem como. Mas nós, né, mesmo com essa parte precária, né, estamos fazendo o máximo, que é o policiamento nas escolas, principalmente aqui na área urbana, na escola Moacir Cândido, na escola Santo Agostinho, na creche. Né, nós fizemos contato com os diretores, com os professores, com os alunos também, falando sobre o que está acontecendo, né, para o pessoal valorizar mais a vida, parar com certos tipos de brincadeira nas escolas, né, com bullying, que é a principal coisa, né, que vai mexendo com o psicológico da doutora Thaí, ela pode falar, mexe muito com o psicológico, né, doutora, da criança, né, ainda mais informação dela vai sendo vítima de bullying com o passar dos anos e tudo, isso aí mexe muito. Isso. E
nós tivemos contato também com as criancinhas menores da creche, foi muito bom, e o bom disso também é você ver que essas crianças hoje, o apreço que ela tem pela polícia militar, quando você chega, elas vêm abraçando, pegando na gente, né, cumprimentando, algumas querem colo com a gente, tudo isso é uma satisfação enorme para a gente, né, é muito, muito gratificante. Mas falando, essa operação em todo o estado, né, visa a proteção do ambiente escolar, né, tanto preventivamente como repressivamente, e a PM ela vai estar ali ao tempo todo, né? Hoje nós temos a nossa primeira atuação é o PROERT, que é um programa excepcional que a Polícia Militar de Minas Gerais tem, que ela foi pioneira nesse PROERT, que foi o programa de resistência, programa educacional de resistência às drogas, que ela pegou lá de Los Angeles em 1983, né, e trouxe para cá. Hoje esse programa, né, ele é referência, hoje ele tem em mais de 58 países, né? Em Minas Gerais, como eu disse, é pioneira nesse programa. Hoje eu não sei quantos alunos já foram atendidos por ele, mas eu te garanto que são inúmeras. E ele visa o quê? A criança fora da violência e do uso de drogas. E drogas que eu falo, qualquer tipo de droga, tanto a droga lícita como a ilícita, né? Que hoje nós temos a droga lícita, que é aquela que você compra livremente, né, na esquina, que é um cigarro, uma cerveja, um uísque, um vinho, né, e tem medicamentos controlados com calmante e tudo mais, medicamentos tarja preta, né, que são todos drogas, só que são drogas lícitas, e tem as drogas ilícitas, que é maconha, crack, cocaína e etc. E eu te falo que aqui em Chapada, infelizmente, não temos como dar prioridade nesse programa do PROERT, porque ele é um programa que tem que ter um militar exclusivo, né? Porque ele tem que atender aquela sala, igual um professor, ele é um professor mesmo, né? Ele tem que ter exclusividade para aquela turma, que geralmente são turmas do 4º ao 6º ano do ensino fundamental, e que ali ele passa várias e várias técnicas, que é um militar altamente formado nessa área, e fica passando para esses alunos normas e orientações, e até mesmo regras, né, para estar saindo fora desse rumo da droga, da violência, até mesmo... Desculpa. Pode. Daí o funcionário já é pouco, então para ter essa exclusividade fica difícil, não tem como. Tipo, em Arinos nós tínhamos a sargento Eunice, uma militar excepcional. Ela ficou muito tempo trabalhando nessa área. Em Buriti nós tivemos, Unaí nós temos. Cidades maiores, eu te garanto que cidade maior, praticamente todas têm esse programa, porque eu te falo que ela é referência. Inclusive ele fica um semestre, a cada semestre tem a formatura. E eu te falo que a formatura, depois, se você quiser pesquisar no YouTube, tem lá a formatura do PROERT, são formaturas lindíssimas, são maravilhosas. Eu tive a oportunidade de participar uma vez. Você vê pais chorando como se o filho estivesse formando uma faculdade. Nossa. O tanto que é gratificante, né, para o pai. Transformando, né? Não, transforma completamente a criança. Por isso que eu falo que é um programa excepcional. Quem dera se toda a cidade, se todos os 853 municípios de Minas pudessem aderir ao PROERT. Mas infelizmente, por questão de efetivo e tudo, de logística, não tem como. É bacana, né? A gente viu aí a fala bem esclarecedora do sargento Roberto, e acaba que eu tenho certeza que os pais que estão aí nos assistindo, alunos, professores, recebe essa fala como algo acolhedor, como algo mais seguro. É como se sentisse que estivesse mais protegido. E a gente sabe que a segurança, tanto a física quanto a psicológica, ela é muito importante na nossa vida.
em todos os ambientes, né? A gente fala que principalmente nos locais onde a gente trabalha com o público, e sem contar que a maioria dos atentados vem alguma história atrás, digamos que fala que a pessoa às vezes estava com depressão ou que sofreu bullying, foi por causa do bullying que sofreu, que acabou que revoltou e acabou que indo e fazendo aquele atentado, né? A gente viu na escola, já viu também um atentado numa creche que teve, onde uma professora foi morta, que disse que o funcionário lá estava com depressão e tal. Então, Dani, boa noite primeiramente, novamente, né? Como você vê essa necessidade de um trabalho maior voltado à saúde mental, tanto de alunos, quanto de professores, quanto de profissionais na escola? Porque acaba que esse cuidado mental, tanto com alunos, funcionários, professores, acaba que eles somando e deixando uma escola mais segura. E evitando também ali que de lá mesmo da escola saiam alguns transtornos. Até porque a gente sabe que alguns atentados relatam que foi o aluno da escola, né? Igual a gente viu aí, eu acho que esse último que foi bem mais grave, a gente viu que, né, contaram lá que foi a história de um aluno e que ele vinha sofrendo bullying. Então você, enquanto psicóloga, qual a orientação que você tem para passar para nós enquanto pais, enquanto sociedade, enquanto profissional? Sim, uma boa noite, né, a todos vocês dois aqui presentes e a quem nos acompanha também nas redes sociais. Então, tem vários pontos que precisam ser abordados, né, para falar sobre a saúde mental nas escolas. O primeiro deles é deixar claro que nós, profissionais da psicologia, não somos os bombeiros da escola, porque infelizmente, né, a inserção do profissional nessa área educacional está bem recente. E ainda causa, né, muita confusão, qual é o nosso papel, o que é que nós vamos fazer, como nós vamos realizar. E acaba que ainda a gente está nesse processo de efetivação de uma lei, né? A gente percebe que muitos municípios não aderiram ainda, não conseguiram estar efetivando essa lei, ou se conseguiu, é um profissional que atende o município inteiro, né? São várias escolas, os profissionais. Nós não trabalhamos com um processo clínico dentro de um estabelecimento como um órgão da escola. É um processo que precisa ser trabalhado em conjunto, como o próprio sargento mencionou na fala dele. Existe um sistema e a gente precisa trabalhar uma equipe, né? Existem aí vários fatores que contribuem para os atentados que aconteceram. Foi falado sobre a questão do bullying, sim. Os transtornos mentais hoje são os dois principais fatores que atingem crianças, adolescentes e até mesmo os adultos quando a gente fala de violência. Mas a gente não pode desconsiderar também uma violência doméstica. Crianças que vivenciam isso, né, acabam naturalizando essa vivência. Então, quando ele chega no segundo meio de socialização, que é a escola, é natural a violência. É natural que ele se comporte da mesma forma que ele vive. Então, a violência doméstica também é um fator. O uso de drogas, como o próprio sargento mencionou, né, é uma realidade que infelizmente ela existe, por mais que existam políticas públicas, existem órgãos, né, que vêm trabalhando, a gente trabalha no combate ao uso, né, ao não uso, e isso influencia bastante, né. Uma outra orientação, percebemos também o acesso à informação. Muita informação ao mesmo tempo, eu recebi várias informações, vários boletinhos e vou espalhando. Então, assim, peraí, o que é que nós estamos fazendo na rede social? O que é que nós estamos fazendo da tecnologia? Porque a tecnologia, ela vem para contribuir, sim, ela soma muito na nossa vida, né? Ela contribui muito na escola, mas ao mesmo tempo percebemos que nós estamos perdendo o controle disso. Então, a primeira informação, mando. A segunda informação que chega, eu já mando. E acaba que, muitas das vezes, as próprias crianças é que estão tendo acesso. Porque a gente, enquanto profissional, nós orientamos muito. Peraí, para que uma criança de 5 anos ela tem um celular? É para jogar. O que muitas das vezes acaba trazendo também esse discurso da questão dos jogos, dos desafios. Mas peraí, essa criança está tendo acesso a jogos que é adequado para a idade dela? Qual é a necessidade? O que essa criança tem que ter acesso à internet, a jogos? Por que ela tem um celular?
Qual é o tipo de orientação que a gente dá acerca disso? Que a função do celular é para um adulto, não é? Assim como uma arma de fogo para um profissional da área, né? Então, assim, a gente percebe que a sociedade em si não é apenas um órgão ou uma instituição ou a própria família que se encontra vulnerável. Existe um sistema que se encontra fragilizado, né? Pela falta de profissionais talvez capacitados, pela falta também de profissionais inseridos nessas instituições, as famílias que acabam sendo bombardeadas todos os dias, a todos os momentos, com muitas informações, acabam que perdendo o controle desse filtro e acabam que crianças e adolescentes estão crescendo, naturalizando formas, né, de violência, naturalizando os acessos a conteúdos inadequados, esses desafios que tem que ficar provando a todo momento, né? Eu tenho que ser boa, as pessoas me valorizam somente dessa forma. O sargento trouxe uma fala muito importante, quando ele falou assim, nas creches as crianças vêm e já querem colo, né? Olha para você ver o tanto que está carente essas crianças, né? Como que elas querem colo, né? Então, assim, onde que as nossas crianças estão? Quando a gente fala de família, até no próprio consultório, que hoje eu atuo somente no setor privado, eu percebo isso. Eles acabam criando um vínculo que às vezes era até para ser um vínculo familiar. Eles vêm até nós buscando uma escuta. Tia, eu estou aqui só para você me ouvir. O que muitas das vezes, né, poderia ser feito em casa. Então, assim, uma orientação familiar, uma disponibilidade dessa família estar presente. E quando eu falo presente, não é somente de estar a corpo físico, né? Mas também estar presente nas qualidades das relações, no investimento, né? Ouvir essa criança, esse adolescente. Muitas das vezes os pais não sabem nem o que a criança está acessando. Às vezes a própria criança é que traz essa informação. Mamãe, olha para você ver, teve lá o atentado na escola. Aí acaba enlouquecendo todo mundo. Onde que essa criança teve acesso, onde que ela trouxe, quem mandou, o que ela viu, o que ela ouviu. Então, assim, para os pais isso está sendo angustiante, sim, né? Assim como para as crianças, os adolescentes, principalmente aqui na cidade, porque por se tratar de uma cidade pequena, né? Então todo mundo conhece todo mundo. Enquanto pais, realmente, isso traz um certo desconforto, um medo. Aí aquela palavra se faz presente a todo momento na cabeça, né? E se eu mandar para a escola? E se ele não for para a escola? Aí a gente faz uma outra reflexão acerca disso. Tá, você não vai mandar o seu filho para a escola. Ele vai ficar onde? Com quem? Por quê? Se ele não vai para a escola, mas ele fica na rua, é uma segurança? Não é. É pior. É pior. O que ele está tendo acesso? Não, eu não vou mandar ele para a escola, eu quero que ele fique estudando de casa. Ele está dando conta de estudar de casa? O que ele vai estudar em casa? Tivemos um outro agravante ainda maior, que foi o período pandêmico, que a gente percebeu que a educação ela foi muito atingida, né? Os pais ficaram sobrecarregados, a saúde mental desses pais, a saúde mental de mulheres ficaram, né, muito sobrecarregada. Tivemos aí um alto índice de violência doméstica em todos os sentidos. Então essas crianças, esses adolescentes, eles estão chegando adoecidos na escola, né? Aí se depara também com uma realidade dos próprios professores que também estão sobrecarregados. A saúde mental dos professores estão fragilizados, né? Então se depara com essa realidade, um momento que é bombardeado de informação, é estimulado, porque quando a gente acaba transmitindo informações, que sejam fake news ou não, a gente está estimulando a curiosidade, estimulando aí o querer ver, será se isso vai acontecer, será se isso é verdade? Então acaba trazendo essa desordem social. Verdade. É bem importante, né? A gente viu aí que o quanto é importante esse estar bem, né? Fisicamente e também mentalmente aí, dentro das unidades escolares, que a gente sabe que são diversas, né? Creche, escola, tem a faculdade também, né? Institutos, são vários órgãos. Falando de instituto, perdão, e o pessoal do Instituto de Arinos, ontem na nossa live a gente esqueceu de mandar aquele oi para eles, o pessoal aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigado aí pela interação com a gente. O pessoal também daqui das escolas, professores que a gente vê aflito, alunos. A gente espera aí que esse tema, que o que foi abordado aqui, que venha trazer mais segurança, que venha também
trazer mais tranquilidade na vida de cada um de vocês. No caso, esse sentir-se seguro. A gente viu casos aí de professoras, né? Professores passando mal, por causa desses fake, dessas falas. E também a gente não sabe, né, igual o sargento falou, que a gente não sabe aquela informação se ela é verídica ou se não. Mas assim, devido ao que vem acontecendo, acaba que sendo assustador e deixando muitas pessoas em pânico. Então, acredito que o que a gente está falando aqui, abordando esse tema, vai trazer mais, no caso, mais tranquilidade, digamos assim, né? Porque a pessoa vai estar melhor orientada. E a Dani falou aqui algo bem importante, que é esse papel também dos pais na vida dos filhos, né? É o que vai fazer com que eles cheguem mais seguros também na escola, ou seja, seguros de si. Porque se a criança, se os pais ele têm aquele tempo de qualidade lá com os filhos, eu falo que às vezes a gente, enquanto mãe, igual eu sou mãe, eu posso ficar o dia inteiro com a minha filha, né, com minhas filhas. Porém, vale salientar se aquele tempo, se esse dia inteiro meu foi voltado a elas. Foi voltado a elas em questão de ouvir, em questão de enxergar elas, de perguntar, de dar essa liberdade também delas falar, de dar essa troca, esse diálogo aí bacana, que é importante esse tempo de qualidade. Agora, se eu ficar 2, 3 horas com elas e fazer com que seja um tempo de qualidade, conversar, dialogar, vai ter um bom resultado. E se ficar um dia inteiro, melhor explicando aí, esclarecendo, se eu ficar um dia inteiro ali e eu estar no celular, ou ela está no celular, e a gente não ter esse diálogo aí, vai estar um vazio. E esses transtornos delas, dos nossos filhos, eles vão aparecer em diversas atitudes deles, que seja na escola, em creche, né, a carência efetiva. A carência efetiva, na verdade, Dani aqui que vai poder falar para nós melhor aí dessas atitudes aí, que é o chamar a atenção, que digamos assim, né, de diversas formas. De repente tem uma carência efetiva lá do lar, e aí vem tentando na escola ou em qualquer outro lugar, tentando fazer com que seja visto, enxergado, ouvido, e pode vir de diversas formas, e a gente vê o tanto de consequência que tem, e também desse não olhar, né? É igual eu vejo que umas mães falando, né? Meu filho tem vezes que leva coisa na mochila, né, para a escola, e eu nem fico sabendo. Então, assim, né, a gente sabe também que os pais também têm esse papel importante, né? É uma pena que hoje a gente não tem nenhum pai, né? Assim, pais, representando os pais. Apesar que nós aqui também, né? Eu acho que a gente também é pai, né? Eu estou aqui enquanto mãe, você também enquanto pai, mas enquanto profissional também. Mas assim, a gente vê que deve ser um conjunto, né? Tanto dos profissionais de saúde mental, quanto do pessoal aí da segurança, quanto dos pais. Deve ter aí essa força-tarefa. Os pais têm esse olhar mais para o filho, tanto olhar o que o filho está levando para a escola, nas mochilas, com quem que está andando, se os pais estão suprindo ali o filho, dando a atenção necessária, os conselhos, os limites, que isso tudo aí vai evitar. Eu falo que eu também sou mãe, né, eu acabei de falar, converso muito com minhas filhas, tenho 2 na escola que também me preocupo, porque, né, quando vem esse acontecimento, meu Deus, a gente já vai logo no pensamento do filho da gente, meu Deus do céu, né? E eu vejo que a gente pode mandar para a sociedade tesouros ou problemas, né? Vai depender de como a gente educa, de como a gente ensina, se tem limite, se não. A gente sabe desse papel importante dos pais, né? Dessa alta responsabilidade. Foi o que a doutora falou, né? Porque o que o adolescente, a criança é em casa, ele vai ser na escola. Se ele é uma criança tranquila, um adolescente tranquilo, na escola também vai ser. Mas se ele for daquele menino que briga com a mãe, xinga a mãe, até mesmo bate na mãe e nos outros, na escola também vai ser um menino violento, vai ser um menino que vai ser agressivo com o professor, vai xingar o professor, não vai respeitar ninguém na escola, porque ele é o espelho do que ele é em casa. Bem falado pela doutora, bem falado por você, né? Então a gente vê aí que a problemática ela é muito maior do que a gente pensa, né? Se a gente for juntar o
quebra-cabeça, a gente vê que a problemática é muito grande. E, Sargento Roberto, esse suporte na escola, eu falo que a polícia, é claro, né, a presença dela lá é de grande valia, é de grande importância, porém, igual os funcionários, menos. Então, assim, é um trabalho que fica, digamos que, bem puxado, né? Caso tivesse detector de metais nas escolas, nas portarias, qual a sua opinião sobre isso? Favorecia bastante, contribuiria, né, para o trabalho da polícia nas escolas, para a segurança dos alunos, de professores, de funcionários nas escolas? Não, certamente, né? Um detector de metal ajudaria bastante na questão, só que todos nós sabemos que existem, eu não sei os dados aqui, inúmeras escolas espalhadas, não só em Minas, como no Brasil todo. Né? Se fosse começar, vamos supor, amanhã, a colocar detector de metal em cada escola, eu te garanto que iria demorar anos até conseguir concluir todas. Né? O que nós temos que, realmente é uma ideia válida, né? Eu acho que tem até projeto sobre isso, sobre esse assunto. Eu acredito que algumas escolas, inclusive eu vi o depoimento de um prefeito, não lembro de qual cidade, que ele colocou em 2 escolas do município dele, eu não lembro qual foi. Né? Na época teve elogio, mas também teve crítica. Né? Vamos falar, é importante realmente, só que também até isso acontecer, a gente tem que ter outros meios para tentar barrar isso aí, essa onda que está tendo hoje. É uma coisa que você levantou bem aí, foi a questão com essa crise que se espalhou pelo país, serviu também para alertar um pouco os pais, né? Para eles voltarem as atenções para os filhos. Que praticamente hoje, a doutora, numa fala dela ali, ela falou que os pais deixam o filho por conta da internet, né? O tempo todo, não, meu filho está na internet ali, deixa ele ali, que ele está bagunçando ali, ele está no quarto. Mas não sabe o que ele está assistindo no computador, assim no tablet, isso. Mas não sabe o que ele está assistindo ali, se é um jogo violento, se é um site pornográfico, se é um site de jogo de azar. Não sabe, simplesmente sabe que ele está ali mexendo na internet, que não acompanha. Né? Igual você falou também, que os pais têm que passar a conviver mais com os filhos, conversar mais com os filhos, saber o que os filhos estão fazendo naquele horário que está no quarto, igual, meu filho ele é bom demais, ele passa o dia todo no quarto, ele não dá trabalho, ele fica o dia todo ali estudando. Pô, mas realmente, seu filho está estudando ali no quarto? Você vê que ele está pegando o livro, se aquele livro realmente que ele está ali é um livro escolar, ou um livro de aprendizado, realmente, que os pais têm que estar verificando isso aí. Muitos pais hoje estavam deixando para lá, deixou solto, deixava o filho de qualquer jeito, igual você falou. Muitos pais, não sei o que meu filho estava levando na mochila. Né? Hoje os pais, eu ouvi muito nos grupos de WhatsApp, né? O pessoal pedindo para os pais poder olhar a mochila do filho no que ele estiver indo. Né? E realmente tem que olhar para o filho também na hora que ele estiver indo. Chegar como um todo. Olhar para ele, não, meu filho, você está indo, tal, de cima e embaixo, né? Fazer aquele raio-x da criança, e olhar mesmo na mochila dele, porque o pai hoje tem autoridade plena sobre o filho. Né? A autoridade máxima da casa é os pais, é o pai e a mãe. Né? Você não pode deixar hoje em dia o filho dominar, passar por cima do pai e da mãe. Né? Por isso que as escolas, né, muitas, você vê violência em escola, agressões, é partir dentro de casa. Sempre tem, como a doutora falou, sempre tem um convívio de agressões, de perturbações no seio familiar dele, a escola dele vai ser a mesma coisa, ele vai ser o reflexo lá na frente. Né? E com o passar dos anos, isso vai piorando. E os pais hoje em dia têm que estar prestando atenção nisso. Né? E eu te falo que a gente atende inúmeras ocorrências, né? Eu já atendi ocorrência de você chegar, ter a criança de 12 anos, que 12 anos é criança, né? Do pai virar para a gente e falar, não, eu não dou conta dessa criança, do meu filho mais, não dou conta. Ele sai a hora que quer, volta a hora que quer, né? Briga comigo, me xinga, esses dias até tentou me bater. Olha só como é que
o mundo está virando. Se uma criança de 12 anos está fazendo isso, imagina quando ele chegar com 15, 16, 17 anos. O que ele já fez? Se com os pais ele é assim, imagina o que ele faz com o pessoal na rua. Né? É complicado. Realmente, hoje os pais têm que estar com esse olhar, voltar para os filhos, realmente voltar à autoridade dos filhos. Talvez, muitas vezes, o que está acontecendo talvez é culpa nossa, culpa minha, culpa sua, que deixou, quem sabe a gente teve uma criação diferente e a gente não quis, não, porque minha mãe brigava comigo por isso, eu não quero brigar com meu filho por isso também, eu quero deixar ele bem. Ou eu não tive isso, meu filho tem que ter. Tem que ter, entendeu? Tem que ter o melhor. Mas não é assim que se cria um filho. Ensinou eles lutar. E isso, morrer atrás, porque hoje você é o que é hoje, graças ao seu pai e sua mãe, né? Pela educação que eles te deram. É isso que você tem que tentar transmitir para o seu filho hoje em dia. Né? Tentar pegar, resgatar esses valores de antigamente, colocar, tá certo, você não vai pegar e agredir seu filho, de bater, machucar e tudo. Mas você tem que fazer ele entender que quando você falar a palavra não, é não e acabou. Né? E quando você falar, você vai fazer isso, é isso e pronto. Não existe, não vou fazer, não quero, eu quero isso, não. Que existe consequência, né? Igual eu falo com minhas filhas, né? Se fazer desse jeito, vai ter consequência, né? E a gente acaba que refletindo também, né? Com os filhos da gente quando é pequeno, aí a gente vai e eles ficam meio chateados e tal, mas quando cresce, acaba que vem, né? E fala pra gente, eu alcancei isso, ainda bem que a senhora fez isso por mim, né? A gente vê que muitos filhos... Alguns reconhecem, né? Alguns. No momento ali da apreensão dos limites dos pais, pode até ali recriminar o pai. Mas depois, quando vê os resultados, acaba que agradecendo. Então, assim, por isso que os pais não precisam desanimar, né? Tem que pensar assim, não. Ele é minha responsabilidade, eu sou a autoridade do meu filho e eu preciso trabalhar ele, preparar ele para o mundo e preparar ele para que ele seja um ser lá na sociedade que, aliás, vai ser um tesouro que eu vou entregar para a sociedade, não um problema, porque eu falo que nós, enquanto pais, a gente entrega somente duas coisas para a sociedade. A gente vai entregar um tesouro ou um problema, porque você vai entregar, você vai preparar seu filho vai ir para a sociedade trabalhador, respeitoso, né? Respeitando os limites, né? Respeitoso, trabalhador. As leis. Isso. Ou vai ser alguém lá rebelde, que não vai estar nem aí, que vai estar roubando, que vai estar fazendo mil e uma coisa que não é dentro da normalidade. Então, assim, a gente vai entregar tesouro ou problema. Então, cabe a nós pais fazer esse esforço aí. Vocês também trouxeram um ponto muito importante, né? Levantaram muito a bandeira da questão dos pais. Percebemos que ao longo dos anos foi havendo várias mudanças, né? Tanto no contexto escolar, quanto também dessa função de exercício de pais, né? Eu tive uma experiência na segunda-feira, em consultório, que eu solicitei a uma determinada escola um relatório escolar da criança. E aí, ao entrar em contato com essa escola, ela relatou assim: ô doutor, o que nós vamos fazer com esses pais? Porque na reunião de pais só vem 5. Aí, assim, cadê a participação desses pais na escola? A gente entende que, anos atrás, os pais, eles cobravam, eles eram mais ativos nas escolas, né? As escolas tinham outra postura e acabou que, como eu já tive uma experiência escolar, que eu trabalhei como psicóloga escolar também, eu até chamava muita atenção: não pegue aquilo que não é seu. Porque a escola ela acabou adotando um lugar que não era dela, né? Porque, como o professor Sargento trouxe, é muito fácil, né? Deu trabalho? Não, acha alguém para colocar lá, para resolver o meu problema. E isso é cômodo, porque é de ser humano, né? Deu problema? Vou achar alguém. A internet, ou o vizinho, ou a rua, ou o cachorro que vai brincar o tempo inteiro. E aí, vai lá, né? É muito bom a gente não deu trabalho. Então, acaba que passou por essa mudança, a escola adotou esse método de pegar, de acolher, de cuidar, assumir um lugar que talvez também não era dela, né? Aí, então, vai se tomando outras proporções. Estamos presenciando muitas escolas com período integral, então essa criança passa mais tempo, a criança ou o adolescente, na escola. Os pais continuam, né, deixando esses filhos na escola, mas a participação nela é mínima. E aí, muitas das vezes, a gente escuta os pais falar assim: mas eu trabalho. Mas quando você vai na casa do aluno,
os pais estão lá, a conta não fecha. Eles estão trabalhando, onde é que estão esses pais? Porque, sim, a realidade é que muitos pais trabalham mesmo, né? Mas e as mães? Não é só o pai, só a mãe. Tem o direito também dos pais a participar da reunião, né? Se não me engano, 3 vezes. E aí, assim, eu falo, é muito comum a gente não ouvir das próprias mães em consultório que ela fala assim, eu já estou cansada, tudo é eu. Mas espera aí, você é mãe, cadê o pai também dessa criança, né? Cadê a participação dele na escola, na vida dessa criança? Quando a gente fala da questão da criança enfrentar, uma criança de 12 anos enfrentar, nós da psicologia até utilizamos muito um termo que na escola é muito comum a gente perceber isso nas crianças, a síndrome do imperador. É aquela criança que ela não é educada à frustração. É uma síndrome educacional. Ela não é uma síndrome que ela tem, né, alterações ali, físicas, orgânicas no seu organismo. Ela é educacional. É a criança que ela acha que ela é o rei da casa, a autoridade da casa, como o próprio sargento trouxe, né? Ela não entende que ela tem um lugar de filho. Que a hierarquia, né? Temos os pais, os filhos, temos os avós que estão lá em cima e vai descer a escadinha até chegar ao meu lugar. E muitas das vezes, né, é trocada essa função. Às vezes a criança está lá acima dos avós. Mandando, né? E aí eu costumo falar assim, vamos retirar ainda a palavra culpado, mas vamos falar responsáveis. Culpado traz uma conotação bem pesada. Talvez nós também somos responsáveis por isso. A escola é responsável por ter adotado, né, condutas que não era dela, por querer, né, educar uma criança ou um adolescente, que também é função dessa família. Nós, enquanto profissionais, também erramos muito a todo momento, mas nós também aceitamos, estamos em busca disso, lutamos por um espaço nesse ambiente escolar. Nós também lutamos, né, para orientar melhor as famílias, buscamos todos os dias orientar esses pais, adolescentes, gestantes. Adolescentes são pais. Então, que tipo de pais que eles estão se tornando? Verdade. Né? A gente está falando de pais, mas assim, e esses adolescentes que também são pais? É uma discussão que ela abre assim, um leque bem enorme, né, a respeito disso. Então, acaba que essa escola ela recebe esses reflexos porque a nossa sociedade ela cresceu tanto, a escola passou por modificações e é o período que a gente passa mais tempo da vida estudando. Com quantos anos uma criança hoje está entrando na escola? Eu acho que para creche já Para creche com 2 Com 2 anos. 2 anos. Para a escolinha 4. Com 2 anos, né? E tem municípios que tem creches que pegam berçário. Aqui nós não temos, né? Ainda no município, mas tem creches em outros municípios, em outras cidades. Tempo integral, né? E tempo integral. O dia todo. Aí eu falo assim, essa criança está tendo convívio com quem? Na escola. E quando ela chega em casa? Talvez a família, a criança, o adolescente, ela se sente mais pertencente na escola do que em casa. E muitas das vezes a gente também tem que falar de uma realidade que existe, que é as escolas que também têm, né, situações de vivência de violência. Tem até um filme, se não me engano, que trata sobre isso, que é uma escola que ela é invadida, a escola ela recebe, na Netflix tem, não me lembro agora. Depois você pode colocar depois eu coloco nos comentários esse filme, que essa escola ela é invadida, né? Os alunos eles acabam se tornando reféns. Então, por mais que a gente espera que esse lugar de escola seja um lugar acolhedor, que vai abraçar, que vai acolher, humanizar pessoas, ela também se encontra localizada em pontos também de violência, né? Tem muitas das vezes a gente vivencia, a gente passa por situações nas cidades grandes que em frente às escolas são pontos de vender droga. Acontece violência, né, em frente às escolas. É uma realidade que, infelizmente, também a gente precisa olhar. E, na verdade, a gente acaba que tentando falar de um problema e a gente vendo que, né, acaba que englobando vários outros, né, abre um leque. Mas eu estou falando aquela hora sobre os detectores mentais, eu falei que a longo prazo, né, que teria outras formas. Eu estou falando, uma delas era o quê? Essa parte dos pais estarem voltando a esse olhar para os filhos, né? Igual antes estavam deixando, como se diz, a Deus dará, de qualquer jeito.
E também a escola tentar resgatar aquela autoridade que a escola tinha. Verdade. Na época que eu estudei, que você A gente estudava. respeitava muito o professor. Nossa. Verdade. O professor era a autoridade máxima e a gente tinha que... Uhum. Diretor, então, eu morria de medo. Diretor, professor, eu morria de medo. Nossa, se o professor brigasse comigo e falasse que fosse contar da minha mãe, nossa, A gente nunca acabava. Uhum. E os pais da gente também eram um respeito enorme, né? Isso. Respeito enorme. E uma coisa também que acontece, que eu vejo nas escolas, é esse fato. Que tem o aluno que chega na escola, né, que comete algum ato na escola ali, que necessita da presença do pai na escola, né? A direção, o pai chama o pai, não, precisamos conversar com você aqui. O pai vai com muito custo, vai, depois de várias chamativas, comparece lá. E quando o professor começa a falar, né, seu filho fez isso, aquilo e tal, muitas vezes, ao invés do pai apoiar o professor, né, e tentar falar com o filho que não, muitas vezes o pai fica contra o professor. Ah, mas você não gostou do meu filho, de não sei o que, isso é culpa sua e tal. Já parte para a ignorância com o professor. Acaba que o filho não conseguindo, aliás, não conseguindo identificar ali que ele estava errado. Estava errado. Aí ele, com aquela atitude, se corrigir. Ele se autodenomina, ele se cresce, né, como se diz assim. Isso. Claro, minha mãe está me protegendo, realmente eu não fiz nada de errado, eu posso fazer novamente isso aqui. Isso. E qualquer coisa que eu fizer aqui, minha mãe não vai me proteger. Vai só aumentando. E ele vai se sentindo blindado, né, que ele pode fazer qualquer coisa, que o pai vai chegar ali, não, meu filho não fez nada, o errado é essa escola. Isso, eu já vi isso inúmeras vezes falar, não, o errado é a escola, o errado é esse professor, é aquele monitor, é aquele diretor. Mas não é assim, gente. É igual eu estou falando, nós temos que trabalhar junto. É escola, paz, segurança, tudo em prol de quê? De ter a paz nas escolas. Né? A gente tem que estar com esse pensamento. Não chegar lá e falar assim, não, meu filho não fez nada, não, é você que está errado. A gente, enquanto pais, a gente tem que ter muita sabedoria, né? Para saber distinguir ali se o nosso filho está correto naquela atitude ou se ele está errado de fato, né? E se está, a gente tem que mostrar para ele a realidade, falar, não, está errado. Porque acontece casos, né, tipo assim, que a criança ou o adolescente, que ele estava correto, né? Às vezes, igual acontece casos que a criança estava sofrendo bullying lá, vamos ver, né? Vamos supor, né? Aí a criança foi e não recebeu aquele apoio ali. Daí vai reclamar e tal, beleza. Aí o pai tem que ir lá e dar aquele apoio. Porém, aí o menino foi derrubando o coleguinha na escola, fazendo isso e tal. Aí o pai vem lá e protege, fala, não, meu filho, não, é porque você não gosta. Então o que ele acha? Não, então eu posso fazer isso, igual você disse. Eu posso fazer isso porque o pai me protegeu, então não é errado fazer isso. Então vai continuar, vai ficar aquele ciclo. Agora, a partir do momento que está correto, você defendeu, está errado, você pune, dá limite, então ele vai saber, não, isso é correto, isso é errado. E se a gente, enquanto pais, a gente não dá esse limite, não mostra para o nosso filho que tudo tem uma consequência, o que eles vão pensar? Vai pensar que tudo é correto, então vai fazer de tudo. Né? Agora, a partir do momento que ele sabe distinguir, não, esse direito é meu, então eu quero que ele seja mantido. Eu quero que meu direito seja respeitado. Mas eu também tenho meus deveres. E eu preciso cumprir meus deveres. Se eu não cumprir, eu tenho consequência. Aí é onde flui. E fica até melhor para a gente, enquanto profissional, para a gente também trabalhar. É verdade, verdade. Dani, a gente sabe, e até algumas mães, antes da live, conversou, algumas professoras também mandaram algumas perguntinhas. E dentro delas, não foi nem que pergunta, foi mais que comentário. Dizendo que no Estado não disponibiliza de psicólogo para atender os alunos do Estado. Isso que eu ia te falar, a gente ainda está nessa luta constante, né? Porque a lei, ela é claro, a educação básica, né? Então, a educação básica quem oferece é o município. Então, infelizmente, a gente ainda não tem a inserção de profissionais de psicólogos em escolas estaduais. Isso, e assistentes sociais, né? Porque também é uma equipe, o psicólogo não está lá dentro sozinho. O que acontece muitas das vezes é o próprio município, ele dá um suporte, mas a gente enfrenta a realidade que é um psicólogo no município, ele vai dar conta do município e do estado?
Não consegue. Fica muito difícil. Né? Aí entra as parcerias, que eu falo que é importante a gente firmar parcerias com o NASF, que oferece para profissionais, né, da área da saúde mental, assistência social também, porque a gente trabalha a forma de prevenção não é somente com atendimento, mas orientação, palestras, ações voltadas, né, para olhar para esse público, os pais, os próprios colaboradores que estão dentro dessas instituições. Infelizmente é uma realidade que o Estado ainda enfrenta, de não ter profissionais da saúde mental inseridos nessas escolas, e essa é uma triste realidade para nós profissionais também. Sabemos que existe esse campo, existe essa possibilidade de estarmos inseridos, contribuir, né, na saúde mental, e não só na saúde mental, mas na vida do ser humano, e a gente ainda está buscando por esse espaço. Porque vai ajudar no desenvolvimento também, né? No desenvolvimento pessoal, esse apoio aí. Outra coisa que foi uma sugestão que elas deram foi de ter as oficinas nas escolas. Qual a sua opinião sobre isso? Contribuiria Que sentido? as oficinas voltadas contra preconceito, bullying, trabalhar o desenvolvimento pessoal do ser humano. Então, hoje eu não sei te dizer como que é esse cronograma escolar, mas até então, se não me engano, tem algumas atividades que já são voltadas nesse sentido. Tem a semana de combate às drogas, né? Então, penso eu assim, o que seria essa oficina? Quem que estaria disponibilizando esse serviço? Quais esses profissionais? A gente precisa ter essa clareza para até eu poder responder assim, né? Porque, se não me engano, o Estado, por mais que não tenha esse profissional inserido dentro dessa instituição, mas a gente tem os trabalhos voltados para esse tipo de atividade. E uma coisa muito importante, quando a gente fala do bullying, a gente associa somente a questão física, né? As palavras ofensivas, só que uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com as nossas palavras mesmo, falas cotidianas. No mês que vem a gente vai estar falando sobre a saúde mental materna, que é o Maio Vitacor. Eu também me deparei com uma outra fala de uma mãe, que ela falou assim, eu não estou me aguentando mais, eu estou me sentindo culpada de estar no mercado de trabalho. Aí a gente pensa, mas por quê? Aí ela falou, me tornei mãe. É a maternidade que está influenciando? Não. No decorrer do período gestacional, do período puérpero dela, ela ouviu que ela deveria aproveitar ao máximo aquele período, porque depois que o bebê nascesse, ela não seria a profissional mais qualificada para estar no mercado de trabalho. Se isso impactou uma pessoa adulta, uma mulher, nesse período que ela se encontrava mais frágil, imagina uma criança ou um adolescente que está inserido, né, dentro de uma instituição para o seu desenvolvimento. Isso são falas que a gente escuta todos os dias e isso impacta muito. Então, quando a gente fala do bullying, fica parecendo assim, social, a gente já entende assim, porque o coleguinha empurrou, porque chamou de burro, falou que é gorda, que é Olivia Palito, mas não é só isso, são falas que vão marcando. Outra vivência também, crianças que perderam os pais no período pandêmico ou em situações de violência, são crianças que estão órfãs. Aí quando chega lá na escola, às vezes um coleguinha fala assim, mas por que? Cadê seu pai que não está te trazendo aqui? Isso marca, isso dói para uma criança ou para um adolescente. E eu falo assim, a gente precisa colocar em prática o processo mesmo de empatia. Para nós adultos é difícil, quando a gente perde um ente querido, né? Já é difícil a gente falar, a gente mostrar isso em meio social. Imagina para uma criança. E aí a gente se depara com essas situações do coleguinha que vai falar assim, você viu que quem traz a coleguinha aqui é a tia e não a mãe? Mas a gente não sabe, né? Tipo, como que está a vivência dessa família, se ela tem essa família. Então são falas que marcam, que dói, fere mesmo. Realmente a gente não estava preparado para essa pandemia. Pegou o mundo de surpresa, essa pandemia ela teve inúmeras consequências, né, como você mesmo apresentou, né? Até mesmo tem estudos que eles alegam que nós estamos vivendo hoje com essa agressividade nas escolas, vem um pouco desse período pandêmico, né, do tempo que você ficou em casa, que é igual a doutora falou, que foi um turbilhão de emoções ali, né, porque você ficou em casa, convivendo com seus filhos, coisa que você não fazia, convivendo com seu marido, coisa que você não fazia, porque um
saía para trabalhar, o outro ficava em casa, os dois trabalhavam, só encontravam à noite. Com a pandemia, não. Eles ficavam, porque é o tempo todo juntos ali, com a família toda reunida, coisa que eles não faziam. E aquilo ali foi gerando, né? Os conflitos e tudo. Aumenta, para nós, né? Aumentou muito a questão da violência doméstica, né? Marido brigando com a esposa e vice-versa, aquela coisa toda, né? E com isso também, as crianças, adolescentes, elas ficaram mais voltadas para a internet, né? Que ficavam dentro de casa, igual eu falei antes, né? A mãe não, fica lá pro quarto, lá. Aí ficava o tempo todo no computador. Dia, tarde, noite. Dia, tarde, noite, madrugada. Dia, tarde, noite, madrugada, o tempo todo. Aí foi juntando isso, os pais não sabiam o que o filho estava assistindo naquele computador, o que ele estava vendo, o que eram os amigos dele naquele jogo, né? Aquele jogo muitas vezes violento, de cenas de massacre mesmo. Tem jogos hoje que, igual o pessoal, todo mundo falou, que para você vencer você tem que matar não sei quantas pessoas nos jogos, né? Tem aquele GTA, por exemplo, que você tem que passar o carro em cima das pessoas, né? São jogos extremamente violentos e que hoje qualquer criança tem acesso a esse tipo de jogo, né? Com 6, 7 anos, o menino já está ali brincando. E ainda mais hoje, geralmente o pessoal fala que daqui a alguns anos a criança vai nascer até caminhando e falando, tanto que está evoluindo, né? Porque antigamente não, antigamente você viu um bebê, ele era todo apertadinho lá, enrolado nos panos. Hoje não, hoje o menino já nasce com o olho aberto, mexendo o braço, perna e tudo mais. Em questão de um ano e pouco, ele já está mexendo no celular, né? Passando, você colocar no YouTube para ele não gostar, ele já começa a pôr o dedinho passando para frente para querer assistir um outro desenho. Quer dizer, o mundo hoje está muito evoluído, muito evoluído. Igual a doutora falou, a internet hoje ela veio, né, para salvar, como se diz, a humanidade. Hoje, tudo hoje é pela internet. Tanto é que a internet hoje já não consegue ser mais desligada. É impossível você desligar a internet, né? Hoje, tudo que nós vivemos é através da internet. Só que ela é boa, só que ela é muito mais prejudicial também. Tudo de ruim hoje é pela internet. Uma coisa também interessante que a gente percebe muito, e eu tenho recebido bastante essa demanda em clínica, as muletas que a gente busca na sociedade. Chega os pais lá, fulaninho não fala, ele é autista. Fulaninho é muito agitado, ele tem TDAH. A busca por um diagnóstico para justificar situações e vivências que podem ser corrigidas. Como a questão do uso do aparelho eletrônico, né? A gente fala muito em jogos porque é o que está em alta. Mas assim, a gente está falando de um vício em tela. Crianças, elas estão entrando na abstinência quando elas estão sem acesso ao aparelho celular ou ao notebook, ou até mesmo à TV. Então as crianças, elas chegam no consultório com atraso da fala, elas apresentam dificuldade para socializar. Por quê? O ser humano, ele tem as características específicas de ser humano. A socialização, a racionalidade, né? A importância da comunicação por meio da fala. Se ele não é estimulado a isso, é óbvio que vai apresentar atraso sim. E aí a busca vem, precisa de um diagnóstico, precisa justificar para ele permanecer no lugar que ele está. Se ele for autista, não, tá ótimo, ele é autista, ele tem essas características, ele vai tomar o remédio dele e vai continuar com o celular. Está sendo muito comum. E é aí que a gente vem novamente repetindo o ciclo. Peraí, não é hora de desligar, né? Será se retirar, controlar, fazer uma rotina para essa criança, diminuir a frequência dela, né? Na tela, por meio da tela, não vai melhorar, não vai trazer mais estímulos para ela, até para o seu desenvolvimento. Uma qualidade de vida melhor, né? Porque aí vai melhorar a qualidade de sono também. Sim. Eu acredito que a gente já está finalizando aqui, abordou bem o tema, né? Tanto seja do Roberto quanto do Daniel. Acredito que esclareceu muito. Para mim, que estou aqui enquanto ouvinte aqui presencial, confesso que os dois passaram de forma muito clara. É um assunto que vem sendo, digamos que um terror, né? Vem sendo assustador. E a gente viu, através das falas aqui, do abordar do tema em si, a gente viu o quanto de problemática em si e o quanto de solução também em si que tem, né? É claro que essa, digamos que força-tarefa
dos profissionais, tanto da segurança quanto da psicologia e dos outros também profissionais, das outras parcerias, vai ser importante sim para manter essa segurança nas escolas, mas também que necessita aí desse apoio dos pais também, né? Desse olhar melhor para os filhos e também desse suporte aí de mais profissionais, né? Tanto na área da segurança quanto na área da psicologia e de outros profissionais também, igual assistente social, né? Então a gente viu aí que necessita de mais quantidade de profissionais e também dessa ajuda aí dos pais, né? Até mesmo para estar trazendo uma melhor qualidade de vida para os filhos, um melhor desenvolvimento enquanto criação, para que a gente possa ter de fato a paz na escola, para que a gente possa estar aí entregando para a sociedade de fato tesouros e também para a gente estar evitando aí os vários conflitos, tanto da escola quanto, né, na sociedade mesmo, em todos os outros meios, né? Que a gente sabe que uma pessoa conturbada, problemático, ele não vai causar estrago só na escola, ele vai causar estrago no hospital, na rua, né? Em qualquer ambiente ele vai estar causando esse estrago. Então, para que a gente tenha pessoas mais, como que é que eu falo, mais que, não é bem padronizado que eu quero dizer, que mais segue mesmo, que obedece às regras, normas, que respeita, no caso, o que deve ser respeitado, igual as normas, regras, que consegue viver em sociedade, digamos assim. Então é preciso vários fatores para que o ser humano, Porque o homem só vive em sociedade porque existem regras. Se não existisse, ele não conseguia viver em sociedade. Verdade. Imagina se eu posso sair aí e fazer tudo que eu quero, né? Mas eu tenho Até no meio tenho animal, você pode saber que existem regras. Você pode pegar qualquer meio animal, nos leões lá, tem as regras deles, né? Qual o leão pode acasalar com qual fêmea e tudo mais, tem onde eles podem ficar, quem pode ficar com a leoa. Nos macacos também é a mesma coisa. Verdade. Agora imagina aí uma criança que é criada imaginando e acreditando que ele pode fazer de tudo. Que estrago que vai ser na sociedade, né? Foi muito bem pela sua fala que acabou que me desengasgando aqui. O que eu queria dizer é isso mesmo, que a pessoa possa ser uma pessoa comportamental dentro da sociedade, que ele possa obedecer às normas e às regras, né? E saber que tem consequência. Então fica aqui a nossa live de hoje. Muito obrigado, Sargento Roberto. Eu falo, e muito obrigado, Daniela. Eu falo que tanto um quanto o outro, esse tempo que vocês doaram aqui nessa live para falar de um assunto, é claro que está lá no conforto da casa da gente, né, que seja no celular, no sofá, tomando aquele banho ou já deitado, é muito mais confortante, né, do que ter esse compromisso aí de ir levar um assunto, levar um conhecimento, levar algo que sabe que de fato vai ser útil ali. Eu tenho certeza que as pessoas que nos ouviram, isso aí vai transformar de alguma forma, vai acalmar um professor, um aluno, um pai, até mesmo as falas nossas aqui em si. Vai também fazer com que pessoas possam refletir também, falar, peraí, como que eu estou agindo, tá certo, tá errado, ou é assim, ou eu tenho que melhorar, ou eu tenho que também repassar ali o que eles falaram, ou eu também tenho algo aqui valioso que eu vou compartilhar ali com outro pai, para que esse pai também fale, porque eu falo que todos nós, a gente pode fazer coisas incríveis com o recurso que a gente tem. Eu não preciso, eu preciso ter isso, ter aquilo para mim fazer a diferença no lugar que eu vivo, no meu trabalho ou no ambiente da minha cidade. Não, a gente, com os recursos que a gente tem, se a gente tem força de vontade, a gente consegue sim levar algo bom e a gente consegue trazer melhoria para o lugar que a gente vive. Né? Então, agradecer mesmo os dois, parabéns por essa disposição, essa disponibilidade de ter vindo aqui abordar o tema, abordou com clareza. E eu tenho certeza que os frutos que vocês receberão vai ser saber que está contribuindo aí para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais pacífica, e também que está contribuindo aí para que pais, alunos, sociedade em geral, para que fiquem mais tranquilos, né? E que algo também vai ser melhorado. Eu tenho certeza que sim. E deixo aqui para que vocês dois façam as considerações finais.
Eliane, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu, de antemão, te falo que realmente gostei muito, né, desse convite. Foi realmente um tema excepcional, né, um tema que está praticamente na boca de todos, né, não só aqui na cidade, como no estado todo, no Brasil todo. Realmente, como você falou, o tempo é curto, né, se realmente desse mais tempo, né, doutora, a gente ia ficar bem mais tarde falando, porque um assunto puxa o outro, não tem como, né? Foi de grande valia, tanto para mim, né, muito também, com certeza, para quem está nos assistindo, né? O que eu quero deixar aqui é que hoje, né, era o dia 20, era um dia marcado, né, infelizmente, para essas supostas massacres, esses fakes que iam acontecer no Brasil, né? Eu tenho a certeza que isso não vai acabar agora, que o pessoal ainda vai continuar com isso, né? Vai continuar com isso, falando, não deu para ser no dia 20, vai ser dia 29, dia 30, vai ser mês que vem e tal. Eu peço para a população para não estar dando ouvido para esse tipo de vinculação, esse tipo de imagem, né? Você chegou, você viu um vídeo, ouviu um áudio, não espalhe para ninguém. Não compartilhe em grupos, não faça nada. Pegue aquele áudio, passe imediatamente para um policial militar de sua confiança, um policial civil de sua confiança, um policial penal de sua confiança, ou até mesmo um promotor, um advogado, e fale para ele, está acontecendo isso, eu ouvi isso, será que é verdade? Porque eu tenho certeza que ele vai passar para os órgãos competentes, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, como eu estou te falando, é um conjunto que estão trabalhando unidos para estar investigando, né, se esses vídeos, se esses áudios são realmente verdades. Né? Como eu falei, a gente não pode também desacreditar, falar, não, isso não vai acontecer, isso é fake, realmente não. Vamos pegar, vamos levar para as autoridades para que eles possam estar investigando, estar indo a fundo para ver a veracidade daquilo. Nós tivemos na mídia mesmo, você pesquisar em sites de responsabilidade, né, sites verdadeiros, vai estar lá falando que a partir de vários outros áudios, mensagens, a polícia conseguiu identificar e prender realmente quem estava fazendo isso, né? Talvez realmente aquele aluno tinha essa pretensão de fazer, a gente não sabe. Por isso que é interessante mesmo a gente estar passando, não ficar divulgando. Igual muita gente tem aquela mania, não, vamos divulgar aqui até que chegue nas autoridades. Não, porque, um exemplo, a cidade que é pequena, né, muita gente até chegar ali. Isso, né? Qualquer vídeo que você publicar gera um pânico na cidade, né? Gera terror. E a partir do momento que o pessoal muitas vezes tem essa mania, não, vamos publicar aqui para chegar nas autoridades. Não, pega aquele vídeo ali, você conhece como autoridades do município, né? Como aqui é pequeno, passe para ele que ele vai estar encaminhando para estar sendo feita, igual eu falei, a investigação disso aí. O que a gente não pode é gerar mais o caos na população, né? Porque o que esse pessoal infelizmente quer, como diz os outros aí, é ver o circo pegar fogo, né? Hoje, por exemplo, né, nós tivemos nas escolas, teve vários pais não mandaram, né, os filhos, não tirar a razão deles. Só que eu te falo porque se todos começarem a pensar do mesmo modo, sempre quando ouvirem um vídeo ou um áudio deles, não vou mandar meu filho para a escola, daqui uns dias ninguém mais vai para a escola, você nem sai, né, na rua mais. Porque já vai começar a falar, não gente, vai ter um massacre na rua ali, ninguém sai para a rua não. Aí você não sai, ninguém sai e pronto, a gente vai ficar mercê do quê? Do fake news. Por isso que eu falo. Vai dar mais poder, né, a essas pessoas que andam aí querem causar terror, porque vai dar mais poder a eles. Confie na Polícia Militar, confie na segurança pública, né? Isso eu falo, são todos os órgãos, tanto a Polícia Civil, Polícia Penal, Ministério Público, Poder Judiciário, todos esses órgãos, confie neles, porque eles realmente estão trabalhando em prol de identificar isso. Né? E mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui e falar que se precisar, estamos aqui de volta, viu? Foi muito gratificante foi muito gratificante esse tempo que nós ficamos aqui, esse bate-papo, né?
deu para esclarecer muita coisa, mas de antemão já te falo também, se precisar, vamos voltar aqui, vamos conversar novamente. Com certeza, né? Tá? Muito obrigado e obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço, né, ao convite da Eliane, a participação do sargento também aqui, pude contribuir, né? Por mais que a gente ache que foi um breve momento, ou às vezes um muito momento, mas as informações a gente tentou passar de forma mais clara e assertiva. Talvez não tenha atendido a muitas dúvidas, mas é o que eu costumo dizer, a gente vai falar, né, a todo momento, as angústias elas vão surgir sim, as dúvidas elas vão surgir também, e nesse momento de caos é muito comum a gente ainda ouvir assim, mantenha calma, mantenha calma. Sim, mantenha calma. Ninguém resolve nada a louco, não. A gente precisa, né, colocar as ideias, organizar as ideias, as emoções, se conectar com a gente mesmo para tentar resolver o que precisa ser resolvido, né? E eu costumo dizer, o que nos difere, né, diferencia do reino animal é a comunicação, o uso da fala. Então, se você precisa estar angustiado, se você precisa buscar informações, busque com o profissional, né, que vai saber te orientar. Se não vai saber, vai te encaminhar. Busque orientações em fontes corretas, né? Porque a rede social, a internet, ela tem muitas coisas. Aí agora fica a critério de escolha, em quem você vai procurar. Então, busque ajuda, se organize, né? Se oriente para que mantenha realmente, a gente tenta, né? Buscar todos os dias essa paz cultural. E no mais, muito obrigada mesmo pelo convite e por ter participado aqui nesse momento a todos. Então, gratidão a todos aí que nos ouviram, gratidão também, eu achei que Chapada por esse apoio, por esse suporte, que também é de grande valia. E com certeza a gente vai se encontrar aí nas próximas lives, né, nos próximos podcasts. Então a gente encerra aqui com um sentimento de gratidão mesmo, e a gente espera aí que esse tema que possa ser útil, né, esse assunto que foi debatido aqui, ele possa ser útil aí na vida de cada um que assistiu e também dos demais aí que ainda vão assistir, porque a gente vai deixar salvo aí no Instagram para que possa assistir depois. E também é importante que você aperte aí no coraçãozinho, né, para dar uma curtida, que comente, porque quando você faz isso, você mostra para o Instagram que esse conteúdo ele é importante e assim vai fazer com que chegue a mais pessoas. E quando chega a mais pessoas, mais pessoas vai receber o assunto e vai fazer uma reflexão e com certeza vai estar modificando, alterando e de fato vai estar transformando sim vidas para que a gente possa ter aí um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais assertiva e também para que possam surgir também as críticas, que através das críticas a gente tem os melhoramentos. Então, gratidão e tchau a todos aí, né? Abraços.